Bom dia. Oi, guerreiro! Seja bem-vindo ao nosso segundo vlog de me recuperando da depressão. Essa já é a segunda semana depois do meu reajuste de medicamentos e eu queria dar aqui algumas atualizações para vocês do que tá acontecendo. Da última vez que a gente se falou, eu falei que eu iria começar a estudar pro Enem e, de fato, já faz uma semana que eu tô estudando. Eu tô fazendo isso através de um cursinho online. Eu tentei um primeiro cursinho, não me adaptei ao método e agora eu tô tentando o segundo. Mas o que eu realmente quero falar não tem nada a ver com os cursinhos, tem a ver com a organização. Porque eu sei que a organização de rotina é difícil na vida de qualquer bipolar. Então, pra me ajudar, eu tô utilizando duas ferramentas. Na verdade, tô usando várias, mas duas principais. A primeira é esse quadro aqui de organização. Ele vem com as datas, os dias da semana, e você vai colocando ali tudo que você tem que fazer. O que eu coloco dentro desse quadro, na verdade, é uma estrutura geral da minha organização. Então eu separo ela através de blocos de tempo. Por exemplo, das 9, que é o horário que eu acordo, até 12:30, eu não tenho nenhum compromisso fixo. Então eu sei que dentro desse período de tempo eu posso executar algum tipo de atividade, por exemplo, gravar esse vlog para vocês. No dia de hoje, que é segunda-feira, eu separei 3 atividades para dentro desse bloco. Mesmo que eu não soubesse exatamente em que horário eu iria fazer cada uma dessas atividades, o que me interessava era a estrutura do bloco. Então eu coloquei a gravação do vlog, uma lista de exercícios de matemática e a gravação de um módulo lá pro meu curso, que é um treinamento pago, não vem ao caso. Na sequência desse bloco, eu tenho um compromisso fixo, que é ir pra academia 12:30, porque já falei pra vocês, né, que eu almoço na academia. Então, eu não posso chegar lá nem muito cedo, nem muito tarde, porque eu tenho que chegar na hora que eu provavelmente vou sentir fome. Então, eu estabeleci aí 12:30 como um horário ok pra fazer essa atividade. Na sequência, eu tenho mais um bloco de tempo entre as 14 horas, que é mais ou menos o horário que eu tô de volta em casa, e o horário do meu primeiro compromisso da noite, que é 19:30. E dentro desse bloco de tempo, eu novamente coloquei algumas atividades que podem ser feitas. Nesse caso, eu coloquei só estudar, mais um bloco de estudos. Porque eu sei que só fazer uma lista de matemática não é suficiente para eu concluir os meus estudos do dia. E assim, eu separei os estudos entre a lista e uma parte ali de teoria. À noite eu dou aula e geralmente esse é meu único compromisso da noite. O restante é jantar, fazer o restante do que a gente tem que fazer. Então esse é o esboço do meu dia. Como vocês podem perceber, eu não coloquei um horário para fazer cada uma dessas coisas justamente para não me frustrar. Porque se, por exemplo, eu dissesse que das 9 às 10 eu vou fazer a lista, das 10 às 11 eu vou gravar o vlog, das 11 ao 12:30 eu vou gravar o módulo lá do meu treinamento, muito provavelmente eu não iria conseguir cumprir com essas atividades no horário. Ia ficar frustrada, ia desistir do meu horário em geral. Então eu vou fazendo o que eu acho que dá tempo de ir fazendo. E se por acaso alguma dessas atividades eu não conseguir concluir dentro desse bloco, eu tenho um espaço extra no segundo bloco, que é o bloco da tarde, para concluir o que eu comecei. Então eu não insiro atividades novas em blocos que estão sobrando, né? Sobrando entre aspas. Mas eu dou preferência para concluir tudo que eu comecei, para eu não começar as coisas e deixar elas inacabadas por aí. Então a gente tem um esboço dentro aqui do meu quadro branco e aí entra a segunda ferramenta, que é um aplicativo chamado Structured. Eu vou deixar o link para download dele aqui na caixa da descrição, embaixo do vídeo. E como que eu uso ele? A princípio, ele pode parecer um aplicativo um pouquinho difícil de usar, mas se você for lá mexendo e descobrindo, apertando os botões, você vai ver que ele é bem simples. Tudo que
você tem que fazer é dar um horário para cada uma das suas atividades. Só que eu não uso esse aplicativo com a intenção de fazer tudo no mesmo horário, porque eu já falei com vocês, esse negócio para mim de horário não funciona muito bem. Eu uso ele, na verdade, para fazer como se fosse um checklist. Então toda vez que eu concluo uma atividade, eu dou o check lá, ela é riscada no meu dia e eu já sei que eu eliminei aquilo, eu não preciso mais me preocupar com aquilo. Por exemplo, eu já eliminei a lista de exercícios de matemática e agora estou eliminando o vlog. O que vai me restar para este bloco de tempo é a gravação do módulo do meu treinamento, que provavelmente não vai dar tempo de concluir agora. Então, quando eu voltar na parte da tarde para fazer as minhas atividades, eu vou lá no Structured e vou ver o que foram as partes que eu deixei de fazer, que eu não concluí pela manhã e que eu posso concluir pela tarde. Eu vou dar prioridade para essas atividades e aí depois eu entro com a atividade que foi prevista antes, que era os estudos. Mas é claro que isso não é uma regra, você pode utilizar da forma como você achar mais adequado, tá bom? Se você quiser utilizar só o quadro branco ou só o Structured, ou se você tiver sugestão de outros aplicativos legais de organização, pode deixar aí nos comentários que eu tô lendo tudo, viu? O segundo ponto importante dessas 2 semanas de tratamento que eu queria comentar são os efeitos colaterais. Eu já tinha comentado, né, que eu tô tendo movimentos involuntários. Depois de 2 semanas, esses movimentos deram uma parada, pelo menos não aconteceu, não acontece já tem um tempo. Mas, por outro lado, eu tenho tido bastante queda de cabelo. E isso foi comentado com a minha psiquiatra e ela me passou um suplemento de zinco, vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu tô utilizando esse daqui, comprei na farmácia mesmo, normal, e acredito que tenha ajudado aí na medida do possível. Mas não tô recomendando você ir simplesmente comprar zinco na farmácia e tomar, tá? Você tem que falar com seu psiquiatra antes. Nunca tome nenhuma decisão médica antes de falar com um médico propriamente dito, combinado? E por fim, o último problema aí que eu acho que eu tô tendo, não sei dizer se é efeito colateral do remédio ou se é uma característica do episódio, mas tô tendo bastante dificuldade para dormir. Para me ajudar, eu tô utilizando um aplicativo chamado Insight Timer. Também vou deixar o link dele aqui nas descrições. Esse é um aplicativo que tem várias meditações guiadas para você fazer e elas são separadas, por exemplo, meditação para concentração, meditação para dormir, meditação para relaxamento. Então tem uma sessão de meditações só com essa finalidade de sono e tem me ajudado bastante. Lembrando que é fundamental para a estabilidade do episódio que você tenha as horas necessárias de sono e que você não fique com sono picotado, não fique acordando no meio da noite. E em certos casos, vai ser necessário que você utilize alguma medicação para dormir. Isso também deve ser discutido com seu médico. No meu caso, eu utilizo remédio para dormir, mas ainda assim eu tô tendo dificuldades, então eu tô combinando o aplicativo com a medicação para ter mais resultados. Automaticamente, se eu tô dormindo tarde, eu também tô acordando tarde. E isso tá me complicando bastante. Eu espero resolver esse problema ao longo da semana. E na semana que vem eu conto pra vocês como foi. Por hoje é só. Fiquem aí com mais cenas do meu dia super interessante. Tchau! Se você nunca tomou shake, saiba que é horrível. Eu vou falar uma verdade. Eu estou tomando esse negócio porque eu sei que eu não tô comendo o suficiente. Comendo bem pouco. Então, pro meu corpo não ter um piripaque, eu tô tentando fazer o melhor que eu posso.